Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje o nosso assunto é concurso público e quem vai trazer mais detalhes para a gente é o professor Sérgio Camargo, que esteve conosco aqui ao longo da semana em um curso exibido pelo Saber Direito. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É uma grande satisfação estar aqui. Diga uma coisa, como é que o direito entrou na sua vida? Era já na infância? Tinha influência da família? Conta pra gente. Na verdade, tudo começou quando eu fiz intercâmbio para a Austrália, em 1988 a 1989, e aí me apaixonei pela questão do meu intercâmbio, que se chamava, à época, American Field Service, o AFS, que ele iniciou com a Segunda Grande Guerra Mundial pelo intercâmbio de filhos de motoristas de ambulância, lá nos Estados Unidos, numa tentativa intercultural de se evitar novos movimentos militares de guerra. E aí eu me envolvi muito com o intercâmbio e aí eu queria fazer a prova para o Itamaraty. E aí você precisava ter alguma graduação superior e meu pai falou, olha, vamos fazer Direito, você gosta de História, e Direito vai te abrir o leque. E obviamente você pode fazer o Itamaraty. Eu, tá bom, fiz Direito e assim que me formei eu fui fazer a prova do Itamaraty. Aí eu passei naquele provão geral, que é, né, de conhecimentos bastante, digamos, profundo, né? E depois fiz a prova de inglês, passei na prova de inglês, só que eu não passei na prova de português. E aí eu fiquei um pouco frustrado à época que nunca mais tentei o Itamaraty. É mesmo, professor? Eu fiquei um pouco frustrado em ter passado na língua inglesa e não ter passado em português. E aí, poxa, eu dava aula de inglês já há muito tempo, eu tinha um curso preparatório de inglês técnico náutico, eu viajei a bordo de navios da Marinha Mercante Brasileira, a China, a África, ministrando aulas de inglês técnico náutico e depois comecei a dar aula de inglês técnico jurídico no sistema Petrobras. E aí, fui contratado pela Petrobras, fiz o concurso público e em 2005 eu alcei o voo e pedi para sair do sistema Petrobras. E aí decidiu advogar nessa área? Ou isso foi uma coisa que surgiu antes? Na verdade, desde que eu iniciei meu mestrado, em 2002, no terceiro mês, numa aula, né, do mestrado, uma professora coordenadora de uma instituição de ensino me convidou para dar aula. E aí eu comecei com uma turma, no segundo semestre fui para 6 e no próximo semestre fui para 11 turmas. E aí eu comecei a dar aula em todas as escolas oficiais preparatórias, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Associação do Ministério Público, a Fundação Escola do Ministério Público, a Fundação Superior da Defensoria Pública, quer dizer, todas as escolas oficiais. E aí não dava, alguma coisa tinha que ceder, e eu optei na época em ceder à Petrobras. E aí, como alguns diziam à época, eu só dava aula. E aí os alunos começaram eu tenho uma predilecência pelo tema do servidor público, que obviamente acaba alcançando a questão do concurso público, e os meus alunos começaram a me pedir para que eu advogasse para eles. Até que o volume aumentou demais. Em 2007 eu montei a banca, Sérgio Camargo Advogados, que esse ano, agora em maio, completa 11 anos. E o senhor hoje tem uma rotina baseada 90% do tempo com esses temas? Na verdade, eu saí bastante da docência em 2012 foi a minha saída, eu me mantenho na Escola da Magistratura e em algumas pós-graduações da PUC, porque eu fui convidado para ser chefe de gabinete na prefeitura do então prefeito Eduardo Paes. E aí, obviamente, não dava para manter o escritório, a função política e também a docência. E aí eu diminui muito a docência. Com a saída da prefeitura em 2014, a advocacia realmente teve um boom, a ponto de eu hoje ter 3 OAB. Eu tenho a OAB do Rio de Janeiro, do Paraná e do Amazonas, porque eu tenho um volume muito grande nesses 3 estados da federação. Então, atualmente, eu estou aí na advocacia, bastante, né, profundo, e estou agora iniciando o doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu ainda vou falar sobre essa questão do doutorado, mas antes eu queria entrar um pouco mais nesse tema. Por que ele é tão forte? Por que tem tanta demanda nessa área, professor? Porque a questão do concurso público, como eu tentei expor nas 5 aulas, né, essa semana, ele ainda é muito tratado pelo público comum e por juristas como uma ferramenta de recurso humano. Essa, inclusive, será a minha tese de doutorado. A meu ver, o concurso público foi idealizado especificamente pelo Constituinte de 1987 como uma ferramenta de igualdade para atender preceitos da dignidade humana e contribuir na formatação e consolidação de um Estado democrático de direito. Então, ele não é só uma escolha de RH, ele é uma política pública da dignidade da pessoa humana. Ele é vinculado atualmente. Então, ele tem que ter uma percepção de que ele pretende também diminuir as extremas desigualdades sociais dos últimos séculos que os sistemas
monárquicos, civis unitários, militares unitários, impuseram à população brasileira, que resultaram em 2018 a uma grave diferença entre a etnia afrodescendente, entre indígenas, portadores de demandas especiais, todos aqueles tidos por minorias, e o concurso público ele se tornou muito inclusivo, pelo menos seria uma ferramenta de grande inclusão. Hoje, o senhor diria que a legislação está correta, ela é ampla, ela é boa, precisa ser ajustada? A legislação hoje é inexistente. Ela não é nem ampla, nem completa, ela não existe. Né? Nós temos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, um de 2002 e um de 2010, pelo tempo que tramitam, fadados ao insucesso. As entidades políticas menores que tentaram, como o município do Rio de Janeiro, vir com uma norma sobre concurso, pecaram, por exemplo, na formalidade. Essa lei é de iniciativa privativa da chefia do Executivo. Então, o que o senhor está dizendo, então, é que hoje a gente está sujeito apenas às regras que são colocadas pelas próprias bancas, é isso, E professor? o que o Judiciário vem delineando como limite ao que se entende por poder discricionário das bancas. Bom, agora avançando um pouco mais na sua formação, eu vi que o senhor fez uma especialização em crime organizado, corrupção e terrorismo na Espanha. Qual foi o interesse, professor? O senhor mora no Rio de Janeiro, há alguma relação com a crise também de segurança no Rio de Janeiro? Eu creio que é uma questão muito pessoal minha, né, de visão com relação à corrupção, ao favor-rei, ao jeitinho brasileiro, né? Talvez a minha estada na Força Armada, no Exército Brasileiro como oficial, por 4 anos, tenha me incutido na minha vivência uma sensação moral, uma sensação de hierarquia, uma sensação de pertencimento muito grande. Eu sempre questiono quando é que se torna errado, quando você furta R$1, 6 milhões ou 6 milhões. Está errado desde R$1. Então, a corrupção ela é danosa à humanidade. A ideia do curso que eu fiz em janeiro e fevereiro do ano passado na Espanha foi, na verdade, uma complementação de um curso que eu fiz durante 1 ano em São Paulo sobre compliance, que, na verdade, é uma nova dinâmica do direito administrativo criminal que, de certa forma, pretende evitar atos ilícitos e criminosos. E aí, obviamente, o crime de combate à corrupção, organizado e o terrorismo veio nessa esteira. Professor, vamos ao nosso primeiro intervalo? Sim. É a pausa inicial aqui no Saber Direito Debate. Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa com o professor Sérgio Camargo. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje nós recebemos o professor Sérgio Camargo para falar sobre concurso público. E agora vamos tratar aí dos temas, né, que foram desenvolvidos pelo senhor em sala de aula. E eu começo falando pelo básico, né, para as pessoas entenderem. Afinal de contas, o que é um concurso público, professor? O concurso público ele é um procedimento administrativo que avalia de forma igualitária o mérito do indivíduo a partir dos requisitos estabelecidos no edital, que, de acordo com as funções que ele será exercida, pretende a escolha do melhor cidadão que enquadre-se nos requisitos que a função vai demandar. Agora, existem especificidades. Por exemplo, se um concurso é feito para uma empresa estatal, mas de economia mista, por exemplo, como é que funciona aí? Porque aí tem um diálogo também com o setor privado. Como é que funciona Pois aí? é, então esse é a gente não vai impedir o futuro de vir, né? As estatais exercem atividade econômica com fim lucrativo, o que é bem diferente das entidades políticas, municípios e estados. Cada vez mais observa-se que o local das estatais é no setor privado. A natureza jurídica delas é de pessoas privadas, como várias outras instituições, como Coca-Cola, etc. e tal. Agora, ela não está num regime privado. O regime privado de um condomínio onde nós residimos, ela está num regime híbrido, público-privado. As regras do público ligadas a ela, como concurso, fiscalização pelo Tribunal de Contas, procedimento licitatório, vem sendo cada vez mais visto por elas como bastante sacrificoso a sua atividade competitiva com o setor privado, que está ali, né? Enquanto a Shell, por exemplo, não está tendo que fazer licitação, a Petrobras está tendo que fazer. Então, há possivelmente, salvo outros juízos, uma tendência de se gradativamente flexibilizando até o extermínio completo dos concursos públicos para as pessoas privadas de atividade econômica com fim lucrativo. O senhor foi bastante enfático no bloco anterior em relação à falta de uma legislação sobre isso. Então, quer dizer que, na falta de uma lei,
O edital é que é a lei do concurso. É esse jargão que eu particularmente tenho uma certa reticência bastante grande de que o edital é a lei do concurso. O edital não é lei de coisíssima nenhuma. Natureza jurídica do edital de ato normativo. É uma norma, é um decreto, é uma portaria. Só é lei o que o artigo 59 da Constituição Federal disser ser lei. E não tem lá edital. Ele é visto como a lei porque você não tem uma lei, não tem o Estatuto do Concurso Público. E sem o Estatuto do Concurso Público, realmente o edital. Mas se você observar durante as aulas, eu fiz menções às verbetes de súmula do STJ, do STF, em que ele fala, ó, pode limitar a idade, mas tem que prever na lei, não basta no edital. Pode ter exame psicotécnico, mas também tem que estar na lei. Existe uma regra geral que regulamente o concurso, isso é uma prerrogativa da banca? Na verdade, a regulamentação é muito esparsa. Existe um decreto da Presidência da República, existe uma lei que vai falar da inclusão do idoso, existe outra que fala da inclusão dos afrodescendentes indígenas, mas um estatuto do concurso, como temos o Estatuto de Licitação, o Estatuto do Processo Administrativo Federal, do Servidor Público Civil, ele realmente seria para balizar e uniformizar um procedimento que é típico de todas as administrações. Mas há aí uma certa reticência política em se implementar uma norma de concurso, porque aí, obviamente, você limita muito a possibilidade, né, de situações não ideais para o interesse público de alocar pessoas sem concurso. O senhor falou aí em estatuto. Se quando ele não existe para guiar um concurso, como é que fica o direito do concursando? O direito do concursando, ele vai ser de fato perquirido na via judicial, porque administrativamente tem-se tido pouco êxito em discutir com a administração quando ela própria estabelece regras e se autofiscaliza. Então, realmente, é a raposa cuidando dos ovos da galinha, e ela, na verdade, adora ovos de galinha. Então, o que socorre o cidadão brasileiro é a forte jurisprudência das Cortes Nacionais em Brasília, que vem realmente balizando e percebendo que o concurso é muito mais do que recurso humano a ser escolhido. Então, já que o senhor tocou no assunto, como é que essas cortes, no caso o STJ e o STF, têm tratado desse assunto? O STF e o STJ vêm tratando o concurso público de uma forma bastante séria, com pontuais identificações. Você tem, por exemplo, já desde 2003, uma súmula comum do Supremo que fala da transposição, que é você pular de carreira sem concurso para um nível de escolaridade que você não prestou concurso. Ele, percebendo que essa súmula comum lá em 2003 não funcionou, ele veio com outra em 2015, agora vinculante. Então, agora ou você me atende de forma orientativa, ou agora você vai me atender pela força vinculante do verbete de número 43 da súmula especial do Supremo. Então, você observa que o Supremo ele age, ele cria um precedente, formata a jurisprudência, normatiza na sua súmula comum e, se não adiantar, ele vai e normatiza na súmula vinculante. Professor, fiz um concurso público, passei. Eu tenho direito ou não à nomeação? O meu entendimento e a tese que eu pretendo defender no meu doutorado é que o direito do concursando, não obstante a orientação do STJ desde 2006 e o precedente que o Supremo, pelo recurso extraordinário 598-099 em 2011, do Mato Grosso do Sul, que entendeu que o candidato aprovado no número de vagas tem direito à nomeação, a meu ver, o direito ele vai um pouco além. A meu ver, o direito dos candidatos é nas vacâncias que existirem na carreira. Razão a qual, em 1998, no dia 4 de junho, o Constituinte Derivado ele veio com uma emenda constitucional, a 19, e lá ele cria o princípio da eficiência. Para ser eficiente, a administração criou cargo por lei, fez o estudo de impacto orçamentário, porque a despesa será permanente nas 3 normas financeiras, lei do orçamento anual, lei de diretriz orçamentário, plano plurianual. Então, se você tem lá 10 cargos criados para delegado, por que você só tem 5 delegados exercendo a função de delegado? Eu sei muito bem por quê. Porque você está pegando a grana dos outros 5 e está redistribuindo no orçamento para outras atividades. Entendimento ao qual eu guardo total reserva. Professor, a gente conhece muito o cargo de confiança, o cargo em comissão. Quais são as outras maneiras das pessoas terem acesso a um cargo ou emprego público sem passar por concurso? Infelizmente, atualmente, principalmente nas pastas municipais de saúde e educação, e a de saúde é realmente um local a ser bastante observado, porque há um grande volume orçamentário, quem vem ocupando essas funções é o terceiro setor. São as ONGs, as OSs, as OCIPs, entidades civis do setor privado que auxiliam o setor público na prestação
deste serviço. Modelo ao qual eu, particularmente, não acho o ideal. Por quê, professor? Porque, na verdade, a falta de compromisso, a falta de continuidade naquela atividade e os interesses individuais dos agentes terceirizados que passam a sobrepor o interesse da coletividade. Professor, vamos a mais um intervalo? Até já. Educação e cidadania em um clique. O canal Ponto Jus já pode ser acessado em qualquer parte do mundo pela internet. É fácil e rápido. Está no site da TV Justiça. Clique sobre o ícone do Ponto Jus no canto direito superior. Já se estiver em youtube.com/STF, o canal está disponível no meio da página, logo abaixo da TV e da Rádio Justiça. O Ponto Jus também permanece no Sistema Aberto de TV em Brasília, no canal 53.2. É educação de qualidade para quem precisa e quer saber mais. Criado em 2009, o canal oferece uma programação diferenciada, voltada para a exibição de programas educativos, como Saber Direito e Academia. Universalização do canal Ponto Jus. Educação e cidadania em um clique, onde você estiver. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje o assunto é concurso público e nós temos a presença do professor Sérgio Camargo, que está dando muitos esclarecimentos aqui no programa, e agora é a vez dos livros que ele está indicando. O primeiro, Curso de Direito Administrativo, de Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Professor, o que é que se pode falar a respeito desse livro? Olha, o professor Rafael Oliveira, primeiramente, foi um colega do meu mestrado. Nós estivemos juntos na academia de 2002 a 2004. Inclusive, salvo outros juízes, tivemos o mesmo orientador, o saudoso professor Marcos Juruena Vilela Souto, e a maestria do professor Rafael Oliveira, não só como docente, mas ele é procurador do município do Rio de Janeiro, uma das carreiras públicas mais visadas no meu estado. Ele, inclusive, atualmente se encontra dando aula numa universidade norte-americana e é colega da Escola da Magistratura de muitos anos. Eu creio que seja um livro bastante indicado para a academia, para a docência, para os alunos da graduação e também para aqueles alunos que pretendam aí iniciar os estudos de uma pós-graduação lato sensu. Ou seja, ele é um pouquinho mais rebuscado, assim. Sim, né? sim. Ele está naquela linha que ele não é o basicão e, pelo contrário, ele traz um aprofundamento que permite implementar não só a graduação, mas as pós-graduações também. O senhor também trouxe aqui Manual de Direito Administrativo Facilitado, de Sionil Borges e Adriel Sá. Isso aqui já bem o professor Sionil, ele na verdade foi meu cliente alguns anos atrás, numa ação que o escritório representou 97 auditores aprovados, auditores fiscais do ICMS do Rio de Janeiro, concurso anulado pelo governador, que a gente conseguiu restabelecer. O professor Sionil vem se destacando no preparatório de concurso público e, realmente, para quem está fazendo concurso, ele é um livro essencial. O que o senhor destacaria aqui nessa obra, professor? Olha, eu creio que ele comungue não apenas a descrição como doutrinador, mas ele traduza os casos emblemáticos que o Judiciário Nacional nas cortes STJ e STF traduzem. E aí você pode fazer um contraponto, muitas vezes, não só entre a doutrina, mas também entre a jurisprudência, inclusive os pequenos conflitos que a STJ e STF às vezes apresentam. Trouxe aqui também Curso de Direito Constitucional, de Guilherme Penha de Moraes. O que é que a gente pode falar a respeito desta obra? O professor Guilherme Penha, ele foi meu colega em preparatório de concurso em 1998. Estudamos junto, o pai dele, o grande Humberto Penha, um dos primeiros defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O Guilherme é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu me lembro, alguns anos atrás, assistindo uma palestra na Associação do Ministério Público, um colega interrompe, Sérgio, não sei o que. Eu falei, cara, olha só, eu não estou para de me interromper porque eu estou com cãibra no cérebro. Se eu não prestar atenção, eu não entendo nada do que o Guilherme está falando. O professor Guilherme Penha já é pós-doutorado. Eu me lembro uma certa fala do Humberto, o pai dele, dizendo que quando queria colocar o Guilherme de castigo, ele proibiu o Guilherme de ler na infância e na adolescência. Foi um dos primeiros colocados no concurso da Defensoria e hoje é membro do Parquê Fluminense. Por que é tão importante ter esse tipo de noção ou esse tipo de conhecimento nessa área de concurso público? Porque o professor Guilherme Penha, ele vai traduzir na obra de direito constitucional dele muito mais do que se pretende na academia ou até num curso preparatório para concurso público. É um livro que eu indico para você fazer a magistratura.
que tem tópicos e pontos que ele, com grande conhecimento nas pós-estrito senso dele na USP e outras instituições, tem a capacidade de trazer aos docentes. Professor, algumas questões do bloco anterior ficaram pendentes. Eu gostaria de encerrar, né, esse bloco falando delas, sobre a possibilidade de concurso interno dentro, por exemplo, das próprias empresas. É possível fazer, uma empresa pública, fazer um concurso interno? É possível isso? Olha, desde a nova Carta Constitucional, a ideia do acesso ela é proibida, né? Nós tínhamos a possibilidade de você fazer um concurso, por exemplo, a Petrobras como técnico contador, que você fez 2º grau em contabilidade, e lá dentro você faria um concurso interno para contador, sem ter sido bacharel em contabilidade. Isso foi extirpado pela Constituição Federal. Você não pode pular de carreira sem concurso público. Da mesma forma como as transposições que estão acontecendo no estado do Paraná, que são bastante pernósticas ao sistema, porque levam pessoas que sem concurso e sem o preparo acadêmico, quer dizer, você faz o concurso para merendeiro do Paraná e, de repente, você é transposto para auditor fiscal. Uma carreira de Estado que o cara precisa ser economista, advogado, ele tem que ter uma boa noção financeira e econômica e, possivelmente, com ensino fundamental, isso não é alcançável. O senhor acabou dando aí a oportunidade para a gente abordar um pouco mais esse assunto sobre a transposição de servidores. Como é que ela se dá? Ela, na prática, se dá pela lei. A lei, ela cria uma reengenharia, um reenquadramento, em que transforma um determinado agente de uma carreira, passa ele para outra carreira de outro agente. Ele não fez concurso para essa nova carreira e não tem o nível de escolaridade desta carreira. E isso vem sendo tão aviltante que no estado do Paraná você teve uma lei em 2002, a Lei Complementar 92, declarada inconstitucional, vieram com a Lei Complementar, a Lei Complementar 110 de 2010, quer dizer, o cara está tentando repristinar aquilo que é inconstitucional. A ponto agora que a última solução foi o Ministério Público Federal levar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar definitivamente a inconstitucionalidade dessas transposições, porque não bastou o órgão especial do Paraná já ter se posicionado 2 vezes na Lei Complementar 92 e também na Lei Complementar de 2010. Então, quer dizer, espero que com a declaração de constitucionalidade que o ministro Barroso possivelmente declarará, isso se encerre e as pessoas voltem às suas carreiras de origem. Essa questão de transposição ela é muito delicada, né? Porque eu me lembro que houve também muita controvérsia em relação a servidores que trabalhavam nos territórios, os antigos territórios, né, da federação. Os territórios viraram estados e muitos ficaram aí num certo limbo, né, sem saber se eram funcionários federais ou se passariam a ser estaduais. Certo, mas aí é uma estratégia de recentralização da própria entidade republicana. Você tem um dispositivo na Carta Constitucional, que foi uma das menções, creio, na 2ª aula, em que o ato das disposições constitucionais transitórias teve que estabelecer uma regra transitória, que é o artigo 19, dizendo, olha, quem entrou para a administração até 5 anos antes da promulgação da atual Constituição, quer dizer, até 5 de outubro de 83, que entrou sem concurso, o cara estava estável. Porque, na verdade, não havia previsão do concurso da forma como há hoje. E seria, primeiro, injusto e, segundo, engessaria a administração. Imagina ter que exonerar todo mundo que não entrou para o concurso. Acabou com a administração. Então, o cara criou um divisor de águas, ainda que nem sempre tenha sido respeitado, porque muitas pessoas que entraram depois do 5 de outubro de 83, que deveriam ter sido exonerados, por favor, rei, permanecem na administração até hoje, enfrentando problemas na aposentação, porque o Tribunal de Contas não vai aposentar. Olha, professora, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pelos grandes esclarecimentos que o senhor trouxe nessa conversa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. É certo, terminou, infelizmente, a entrevista aí com o professor Sérgio Camargo, mas você pode rever o programa na internet, é só acessar tvjustiça.jus.br. Programas anteriores também estão disponíveis lá no site. Se você tiver uma sugestão, alguma dúvida, manda para a gente. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.